Bom dia, meu nome é Solange Mazzaroto e hoje é 13 de janeiro de 2015 e nós vamos fazer uma entrevista com o Felipe Peçanha, um dos componentes do grupo Mídia Independente do Rio de Janeiro, chamado Mídia Ninja. Esse grupo obteve um grande destaque na mídia a partir das coberturas realizadas das manifestações sociais que se iniciaram em 2013 no Brasil e continuam até os dias atuais, organizadas principalmente pela utilização das redes sociais. Essa entrevista tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento do projeto de construção de uma página na plataforma Scopti sobre o tema cidadania, no âmbito da disciplina Mídias Participativos, no curso de doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, ministrado pelas universidades de Aveiro e do Porto. Bom dia, Felipe. Bom dia, Solange. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por reservar esse tempinho, para poder conversar comigo hoje. Obrigada. Bem, inicialmente eu gostaria de saber sobre a sua formação acadêmica e a sua trajetória até chegar no Mídia Ninja. Solange, meu nome é Felipe Peçanha, eu tenho 26 anos. Eu estudei imagem e som por 4 anos na Universidade Federal de São Carlos. Não cheguei a concluir o curso, mas tive 4 anos de uma formação voltada para a linguagem audiovisual, estudando cinema e outras áreas da comunicação. Uma experiência também com um laboratório aberto de interatividade, que trabalhava pela disseminação do conhecimento científico através de instalações artísticas, instalações interativas, onde alguns conhecimentos fundamentais de ciência eram disseminados para crianças e jovens de escolas fundamentais do ensino básico. E aí eu conheci o Fora do Eixo em 2008, 2009, mais ou menos, e fiquei como colaborador do Massa Coletiva, que era o coletivo lá de São Carlos, que começou por volta disso daí, 2008, 2009. Então fui colaborador lá até 2011, quando eu entrei na rede de fato, deixei o curso de imagem e som e passei a atuar com dedicação integral à rede, trabalhando aí na área da comunicação também, fazendo vídeo, projetando em eventos, articulando VJs pelo Brasil, trabalhando com festivais independentes, trabalhando com uma rede de transmissão ao vivo de uma série de programas espalhados pelo Brasil, enfim, com trabalho aí voltado para o audiovisual, como videomaker, edição e conexão das produções independentes pelo Brasil. E aí de São Carlos eu morei lá 1 ano, fui para São Paulo. Em São Paulo morei de 2011 até 2013, também na produção independente de conteúdo, trabalhando muito com redes, divulgação, transmissão ao vivo, até chegar aqui no Rio de Janeiro no ano passado, no ano retrasado agora, 2013, e morar aqui desde então. Legal. E como surgiu o grupo Mídia Ninja? Quais são os objetivos e como ele está estruturado hoje? A Mídia Ninja ela surge nesse processo de comunicação da rede do Fora do Eixo. O Fora do Eixo ele começa em Cuiabá, Uberlândia, Rio Branco, Londrina, São Carlos, cidades do interior do Brasil, um Brasil profundo, onde a comunicação ela sempre foi um dos pilares fundamentais para que as iniciativas desses coletivos, desses festivais, dessas bandas tivessem visibilidade no Brasil e no mundo. Então a gente sempre teve uma autonomia muito grande com relação a essa produção de conteúdo, e com a articulação de atores que sempre foram fundamentais para que a gente conseguisse divulgar aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente criou uma série de redes que estavam dentro da mídia livre Fora do Eixo, trabalhando aí com design colaborativo, com uma produção de texto voltada para as redes sociais, com uma rede de fotógrafos independentes, com uma rede de videomakers, uma rede de transmissão ao vivo, que era a Pós-TV, e outras várias iniciativas que iam fazendo com que as pessoas nas suas cidades pudessem dar conta das narrativas, dar conta das histórias que cada uma delas estava elaborando. Cidades como Serrana, por exemplo, que tem aí cerca de 9, 10, 12 mil habitantes, conseguindo ter suas ações divulgadas também para toda uma rede de produtores de cultura, de produtores de conhecimento, de comunicadores espalhados no Brasil, e aí se inserindo numa lógica de rede, numa lógica que a gente chama do glocal, que é a sua realidade local inserida numa narrativa maior, numa narrativa de país, numa narrativa de mundo. Então a rede de comunicação do Fora do Eixo ela sempre foi muito intensa, e a gente sempre foi conectando pessoas em diversas áreas,
para dar conta dessas narrativas. Então o coletivo tinha o seu blog, né, em 2008, antes de ter Facebook, antes de ter, né, uma, uma incidência tão forte assim pelas redes sociais, né? A gente sempre teve uma produção de conteúdo muito autônoma. E isso daí nas diversas linguagens foi se somando, até que em um certo momento a gente falou, cara, a gente não precisa apenas falar do Fora do Eixo, falar das nossas ações, criar as narrativas dos festivais, das casas coletivas, né, e tudo mais. A gente pode também se conectar mais com os movimentos sociais e fazer uma narrativa desses movimentos, uma narrativa de Brasil. E é aí que esse núcleo da mídia livre fora do eixo passa a se constituir, então, como a mídia ninja, né? A gente trouxe essa provocação de expandir a pauta, de expandir a nossa editoria e de dar vazão também às causas dos movimentos sociais, movimentos de moradia, movimentos, né, da luta agrária, movimentos da cultura digital, movimentos da legalização das drogas, movimentos dos direitos humanos em geral. E aí a gente passa então a criar programas ao vivo, a gente passa a criar uma série de ensaios, a cobrir as manifestações desses movimentos, e ao longo do ano de 2011, 2012 a gente vai laboratoriando o que veio a ser a mídia ninja como narrativas independentes de jornalismo e ação. Um novo jornalismo, um jornalismo ativista, um jornalismo onde a gente consegue se posicionar, onde a gente tem um lado, tem parcialidade, opina, exprime essa opinião através da nossa produção de conteúdo e da nossa ideologia, que é a de defesa de princípios e valores que a nossa rede, né, leva adiante. Então a gente encontrou essa via de conexão ainda maior com esses movimentos e a produção de conteúdo, a comunicação, a difusão nas redes, a elaboração de narrativa foi um polo para que a mídia ninja se constituísse como uma rede de comunicação independente no Brasil que vai para além do Fora do Eixo. Ela surge no Fora do Eixo. Ela hoje tem uma interface direta com os coletivos da rede, com as casas coletivas do Fora do Eixo, mas ela está também além da própria rede, entende? Legal. E atualmente quem são os componentes do grupo e onde eles estão localizados? Tem muita gente que faz parte da rede da mídia ninja, né? Assim, para se dizer, quem faz parte de um núcleo duro que está elaborando, que é, de certa maneira, os responsáveis pelas ações da mídia ninja, estão, na sua grande maioria, nas casas coletivas do Fora do Eixo espalhados pelo Brasil. Eu estou falando aqui da casa do Rio de Janeiro, a gente tem uma casa também em Brasília, tem uma casa em São Paulo, tem uma casa em Fortaleza, tem uma casa em Belo Horizonte, uma casa em Manaus, em várias cidades pelo Brasil. A gente tem ideia mais ou menos de que pelo menos umas 50, 60 pessoas estão envolvidas diretamente no que seria um núcleo durável da mídia ninja, né? E aí mais de 200 colaboradores também espalhados pela cidade, pessoas que têm uma relação mais pontual, mais um periódico que é determinado pela própria pessoa, fotógrafos, escritores, videomakers, enfim. Sim. Então, a atuação de vocês, como é que ela se dá? Né? Eu gostaria de saber quais são os instrumentos que vocês usam, o equipamento, como é que é a atuação na realidade, como é que isso acontece? A gente tem um trabalho que é muito de rua, né? Onde aí os nossos equipamentos eles são, na sua grande maioria, bem portáteis, leves e fáceis de serem manuseados, né? A gente tem aí uma produção que é assim de todas as áreas da comunicação, de todas as linguagens, né? Então vídeo, foto, produção textual, redes sociais, design e, enfim, todas as linguagens da comunicação a gente tem uma atuação bem ampla, assim, né? Em termos de equipamento, coisa mais técnica, a gente usa geralmente muito celular, câmeras fotográficas profissionais, mas que também são super portáteis, assim, câmeras de vídeo também. Assim, com relação a isso a gente tem um equipamento, uma metodologia, uma forma de uso que é bem parecida com o que se tem no mediativismo hoje em dia, né? O mediativismo é um movimento, a mídia ninja não é a única rede, o único coletivo que trabalha com isso. Você vê pelas manifestações a forma como cresceu, né? De certa forma se publicizou o trabalho de mediativistas e coletivos independentes que trabalham bem nessa perspectiva. Eu particularmente fiz várias transmissões ao vivo com esse celular aqui, que já está um pouco rachado, um pouco quebrado, mas que serviu bastante para colocar em tempo real, em primeira mão, várias das manifestações que aconteceram no Brasil de 2013 para cá.
A gente também Então, trabalha com alguns estúdios de transmissão dentro dessas casas, mas estúdios que são caseiros também, que tem às vezes uma, duas, três câmeras, uma mesa de som, alguns microfones, né? E aí computadores, notebooks em geral, enfim. e as reportagens, elas saem sem edição, sem corte, né? Da forma como estiver ao vivo, vocês vão transmitindo isso. Na parte da transmissão ao vivo, sim, é sem corte. Só corta quando Sim, cai, por conta do serviço 3G, 4G das sim, telefonias que a gente tem no Brasil. sim. E vocês também, além das pessoas que fazem parte, né, dos componentes do grupo, vocês também recebem reportagens de forma colaborativa de outras pessoas através da rede. Sim. A gente tem uma série de colaboradores, né, que estão espalhados pelo Brasil e também de correspondentes que estão em outros países. Né? Hoje a Mídia Ninja faz parte de uma outra rede latino-americana de mediativismo, que é chamada Faction. Surgiu aqui no Brasil, encontros que a gente promoveu aqui no Rio, que depois foram crescendo, envolvendo outras redes, outros coletivos e que, né, no ano passado, agora em 2014, fez um encontro na Bolívia, em Cochabamba, e aí se tornou de fato uma rede, né, articulando a produção de conteúdo e, enfim, os atores desses outros coletivos espalhados pela América Latina. Né? Então, a Mídia Ninja, mais do que ser também uma grande empresa de comunicação, do que almejar ser uma grande, né, marca e tudo mais, a gente se entende quanto uma rede inspiradora de outras iniciativas, né, que se conecta e se articula diretamente com outras coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, mais do que também ter, por exemplo, um correspondente oficial da Mídia Ninja, embora a gente tenha também, para nós é mais importante se conectar com atores locais de outras cidades e outros países que vão, através da sua produção, se conectar com a gente e conseguir dar visibilidade àquilo que está acontecendo na sua cidade ou no seu país. Né? Mais do que ser algo da Mídia Ninja, como que a Mídia Ninja pode potencializar as iniciativas que já acontecem espalhadas pelo mundo também, e vice-versa. Acho que é um pouco isso que a gente fala quando a gente está pensando em rede de comunicação, numa lógica descentralizada que parte de um princípio de independência e de autonomia dos grupos. Né? E que aí existe uma troca de conhecimento muito forte. Então você aprende coisas sobre radiotransmissão com a galera do sul da Argentina, aprende coisas de TV com o pessoal da Bolívia, aprende coisas com relação a redes sociais com a galera da Venezuela. Então isso tem sido pra gente muito bacana, assim, essa conexão e essa troca entre outros coletivos e outras redes de comunicação e cultura pela América Latina também. Sim. Qual a importância que você vê do Mídia Ninja nesse cenário das manifestações sociais que ocorreram no Brasil, né, desde 2013 para cá? Eu gostaria que você citasse alguma dessas manifestações que você esteve presente. Acho que um dos pontos principais assim, da Mídia Ninja é de publicizar um debate sobre a comunicação no Brasil. Né? Uma das grandes crises de representatividade que se tinha, né, como ponto comum das manifestações do ano passado, ano retrasado, é uma certa insatisfação com a forma como, no campo político, havia uma crise de representatividade, né, partidária, institucional, com relação aos partidos políticos, os candidatos e as formas representativas, né, de tomada de decisão, seja na Câmara Legislativa, seja no Senado, no Congresso, né? E por um outro lado no campo da comunicação, né? Que aí ficou mais evidente, talvez num caráter mais inédito a nível de Brasil. Essa crise ela foi evidenciada como uma crise do mediador, onde o jornalismo tradicional ele se mostrou totalmente incapaz de conseguir traduzir aquilo que se passava nas ruas, incapaz e sem vontade em termos, porque também defendendo seus interesses não queria expor o que de fato levava as pessoas às ruas, né? A gente brinca sempre que, por exemplo, os bancos, né, Banco Itaú, Banco do Bradesco e outros, né, sempre por terem suas vidraças quebradas e por serem os patrocinadores, né, dos telejornais, não iam ser expostos por esse mesmo telejornal que era financiado por eles. Né? Então existe uma lógica do funcionamento da estrutura macro de comunicação no Brasil que ela ficou bem evidenciada pelos coletivos e redes independentes quando conseguiam, né, trazer à tona uma outra realidade daquilo que estavam se passando nas manifestações. As pessoas elas iam em milhares, em milhões para as ruas e quando voltavam para casa ligavam o telejornal e viam o Jornal Nacional, por exemplo, falando que eram apenas uma minoria de vândalos, de baderneiros, que não tinham causas, que estavam ali só como arruaceiros, querendo quebrar tudo. E não era bem isso que estava acontecendo, né? Embora tivesse sim esses grupos,
havia uma série de causas que estavam sendo colocadas ali, desde uma questão, né, mais direta do transporte público, da mobilidade urbana, à própria relação da segurança pública ou dos direitos humanos, ou de várias outras questões que permearam as ruas durante esse ciclo. E a mídia ninja, assim como outros coletivos e outros cidadãos multimídia, conseguiram trazer à tona, através das redes sociais, uma outra realidade, porque as pessoas vendo essa discrepância entre a informação que via dos jornais e aquilo que elas tinham vivido nas ruas, passaram também a procurar outros espaços e a se expressar também nesses espaços. Então as redes sociais, elas foram fundamentais para que isso viesse à tona, e a gente, por ser um grupo que já trabalhava há mais de 10 anos com comunicação independente, descentralizada, em rede e em tempo real, conseguiu ter um destaque por estar no lugar certo, na hora certa, quando tudo aconteceu. Sim, legal. Você acha que essas manifestações, elas são um tipo de moda, que isso logo vai passar? Como que você vê isso? Claro que, assim, teve um momento forte, né, durante junho, durante a Copa, em menor escala, mas também com visibilidade internacional. Eu acho que definir como moda é um pouco reduzir a capacidade que você tem das manifestações populares. Agora, é claro que elas também, por terem tido uma grande visibilidade e uma incidência direta no modelo político macro do Brasil, né, elas também foram, de certa forma, muito alvo, né, das construções midiáticas e das construções políticas do que fundamentavam as manifestações, né? Então, a gente viu aí, principalmente com o caso Santiago Andrade, que foi a morte do cinegrafista da Band aqui no Rio de Janeiro, a forma como a imprensa tentou colocar na mesma vala tudo para tentar criminalizar de uma forma maior ainda, né, um processo que já vem acontecendo há dezenas de anos, né? Não foram agora que as manifestações surgiram. As manifestações de rua, elas não começaram em 2013, né? Já existem vários movimentos aí que têm décadas de história e de luta nas ruas do Brasil, e esses movimentos sempre foram criminalizados pela grande imprensa por, de certa forma, colocar em risco os próprios interesses dessa grande imprensa, né? Então, de certa maneira, a gente viu um esvaziamento das ruas por conta de toda a violência policial que foi colocada, né, pelas polícias militares, principalmente nas ruas, e também por uma forma como as manifestações foram criminalizadas, né? Então isso, a nível de senso comum e a nível de imaginário no Brasil, foi se desgastando essa imagem, reduzindo também um potencial, né, de incidência direta, de renovação em vários aspectos, que foi se diluindo em termos quantitativos e qualitativos das ruas, né? E aí, a partir disso, pensando em ressignificações, e os movimentos, eles foram se readequando, né? E uma certa dificuldade também de quem ficava na rua de conseguir entender os diálogos institucionais, de conseguir entender outros campos também de articulação para além da rua, né? Para além da resistência de ocupação física e espacial no lugar, entender também que é importante você ter uma conexão direta com parlamentares, você ter uma conexão direta, né, na produção e criação de projetos de lei, né, assim como a Lei Cultura Viva, que foi votada no ano passado e que foi bem sucedida, assim como o Marco Civil da Internet, né, os movimentos sociais, eles têm que ter uma articulação que é nas ruas, que é nas redes e que é diretamente dentro dos gabinetes também, para que as modificações, para que aquilo que está sendo colocado como reivindicação conquiste vitórias públicas, né? Então o movimento, ele também, por ser muito descentralizado, muito plural, uma unidade muito dispersa, né, teve dificuldade de se rearticular diante desses ataques físicos e morais, como eu falei, vindos da polícia e da grande imprensa. Você, inclusive, quando cita esses ataques, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o episódio da sua prisão, né, quando você estava cobrindo, né, uma manifestação, e como é que você vê esse episódio? Esse foi um episódio também de censura, né, de certa forma. Eu já venho fazendo transmissões há algum tempo e a Mídia Ninja teve um destaque grande por ter uma audiência importante e relevante dessas manifestações, né, de certa forma, por ter um conteúdo aí que em tempo real e sem cortes ele é muito difícil de ser manipulado, e ele consegue por muitas vezes desmentir em verdades que eram promovidas ou por incapacidade ou por vontade mesmo da grande imprensa, da mídia corporativa, de ter às vezes um manifestante como bode expiatório, sendo acusado de ser culpado,
dizendo que quem começou foi fulano, quando na verdade não foi ciclano, foi um movimento. Enfim, então tinham diversas questões que estavam sendo colocadas nesse jogo, nessa guerra de memes, nessa guerra de informações, em que a mídia ninja, pelas transmissões ao vivo, conseguia ter um destaque, ter um furo de informação e muitas vezes desmentir parte das inverdades que era promovida por essa imprensa corporativa, por essa grande mídia. Né? E aí no dia, eu fui preso algumas vezes, né, transmitindo ao vivo. A primeira delas talvez tenha sido a mais polêmica, foi no dia 22 de julho de 2013, no dia que o Papa veio aqui para o Brasil, e que no seu primeiro dia aqui no Rio de Janeiro houve uma manifestação pelo Estado laico e que era contrária aos investimentos, né, do poder público na vinda do Papa para cá e no financiamento de estadia, transporte, etc. Né? E aí eu estava transmitindo desde cedo na frente do Palácio Guanabara, já entrevistando os fiéis que estavam ali para ver o Papa, né? Teve a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ, que trouxe milhares de pessoas para cá também. A gente estava tentando meio que mostrar um pouco os dois lados, né? Daqueles que acompanhavam a jornada do Papa aqui, daqueles que eram, né, também contrários à forma como o Estado brasileiro lida com a religião. E a gente foi entrevistar o pessoal para fora do cordão que cercava o Palácio Guanabara ali à noite. E aí houve confusão, explodiram alguns molotovs, bombas da polícia, uma dispersão grande e a manifestação se reagrupou no Largo do Machado. E aí lá eu estava com já umas cerca de 10 mil pessoas acompanhando o link ao vivo, quando eu fui interceptado por um rapaz vestido, né, como civil, e ele começa me perguntando, me pedindo na verdade uma entrevista, me puxando pelo braço, falando que queria pegar um depoimento meu. E aí ele vai sempre falando com alguém no telefone, assim, enquanto eu caminho com ele cerca de 5, 10 metros, perguntando, né, qual que era o motivo daquilo, até que eu sou interceptado por um grupo de policiais militares que estavam ali, que começam a me revistar, e aí começa a virar uma confusão, porque as pessoas estavam perto, veem a mídia ninja sendo presa, gritam lá de longe, e aí começam a fazer um cerco aos policiais também, para que a gente não saísse dali. Eu aí sou levado para a delegacia, depois de uns 5 minutos de revista, o policial alega que eu tenho que ir para a delegacia por averiguação, para ser averiguado, e aí as pessoas vão atrás, né, os manifestantes acompanham o carro da polícia, gritando: "Ei, polícia, libera a mídia ninja, libera a mídia ninja". E essas pessoas também chegam à frente da nona DP, onde eu fiquei por cerca de 20, 30 minutos, exigem a soltura não só minha, mas também dos outros ativistas e dos outros companheiros que também foram presos, né, como também estavam transmitindo, também estavam divulgando, outros mediativistas. E aí a polícia acaba soltando a gente fica lá até o final, até o Bruno Teles conseguiu habeas corpus. Esse é um dia bem simbólico também, né? Não só por essa relação direta da prisão com os manifestantes, a representação que eles viam na mídia ninja de ser um porta-voz também, né, do movimento, das causas que levavam as pessoas às ruas, mas também por esse dia ser um dia fatídico, que se não fosse a nossa atuação ali, talvez o Bruno Teles estivesse preso até hoje, né, ele que foi acusado de jogar um molotov e que aí por diversas vezes a gente conseguiu comprovar que não tinha sido ele, uma vez que ele fez um pedido em vídeo para que as pessoas mandassem imagens, né, que comprovassem a sua inocência, e aí depois de algumas horas a gente tinha milhares de vídeos e fotos que davam 360 dessa inocência, e aí o caso dele passou a ser arquivado em menos de uma semana. Mas hoje aqui no Rio a gente tem, por exemplo, o caso do Rafael Braga, que foi preso numa outra circunstância, com 2 garrafas de pinhão-sol, e permanece preso até hoje, porque justamente não teve, né, talvez um amparo midiático que mostrasse, né, que ele era um rapaz inocente, enfim. Sim, sim. Interessante isso. É como você mesmo citou, algumas manifestações tiveram um grande engajamento político, né? Que foi o caso das manifestações, podemos citar, dos garis e do movimento do MSTS, né, dos trabalhadores sem teto, onde eles conseguiram o alcance do que eles estavam pedindo. E aí a gente vê também o caso dos professores, né, que eles tiveram que retornar, essas manifestações não tiveram um êxito como as demais, e aí a gente verifica isso, que não tiver um engajamento de políticos, de atores, de pessoas de forte peso na mídia brasileira. Aí como você vê a importância disso? Olha, eu acho que todos esses movimentos que você falou e essa correlação com eles, nossa, é totalmente fundamental, assim.
É o que eu estava falando um pouco antes. A Mídia Ninja ela se constitui como um grupo, uma rede de comunicação independente, né, que se conecta diretamente aos movimentos sociais para dar visibilidade a quem não tem. A gente sabe a dificuldade que se tem, né, para que esses movimentos de moradia, para os movimentos, né, trabalhistas, da educação, né, para os movimentos dos garis, como um exemplo aqui do Rio também, tiveram dificuldade de levar adiante o que são as causas, né, e as exigências que são feitas. Assim. Então, a gente se entende enquanto meio que um espelho desses movimentos que pode refletir a sua imagem e as causas que levam eles às ruas. Né? E aí, como você colocou, né, como a gente já tinha conversado antes também, os garis eles foram um exemplo, né, de luta aqui no Rio de Janeiro. Eles, né, ganhando às vezes menos do que um salário mínimo, vivendo numa cidade que cada vez mais tem preços surreais, que vive uma bolha de especulação imobiliária gigantesca, cada vez mais crescente, por conta dos mega eventos, né, de COP e Olimpíada aqui no Rio, né, sendo obrigados a cada vez mais pagar um aluguel absurdo que vai os tirando cada vez mais para longe da cidade, um salário que é praticamente um crime com esses trabalhadores. Então, no Carnaval de 2014, no ano passado, eles fizeram uma paralisação grande, né, deixaram o Rio durante o Carnaval com muito lixo na rua e isso aí teve um destaque, uma repercussão mundial. Mas aqui no Rio, a imprensa e o Eduardo Paes, né, o prefeito, assim como a diretoria da Conlurb, né, que é a empresa de limpeza urbana, passaram a criminalizar o movimento, dizer que não era válido, e dizer que era apenas uma minoria, falar que era um motim e tudo mais. A gente, como pegou o caso desde o começo, né, e acompanhou e transmitiu ao vivo as manifestações, entrevistou os garis e desde sempre deu voz a eles, foi conseguindo criar uma narrativa que não só posicionava, né, uma contranarrativa para as pessoas, né, como também servia de estímulo para os próprios garis. Então, quando eles chegavam em casa e abriam o Facebook e viam que não eram só 20, 30 pessoas, como dizia a grande imprensa, mas que tinha uma foto de cima que mostrava um amarelo-laranja na Rio Branco, com mais de 1.000 pessoas, 2, 3, 4.000 pessoas envolvidas nas manifestações, e isso retroalimentava o movimento e fazia com que eles seguissem adiante. Como você mesmo disse, aí através das próprias redes elas vão acompanhando isso e mais pessoas vão se engajando ao movimento. E como é que você vê agora futuro, né? Futuro nisso no Brasil? Se tem a tendência de continuar, mais movimentos vão aderir a isso? O que você acha para o futuro? Hoje a gente vê um processo que é bem diferente, né, do que essa conjuntura das manifestações de 2013 e um pouco de 2014. A gente acabou de passar por um momento de eleição presidencial, né, onde a gente viu também, para além dos movimentos de esquerda nas ruas, uma grande ascendência também de parte, né, de um conservadorismo e de uma direita que saiu do armário, né, com muitas vezes um discurso de ódio, de preconceito, né, de separatismo do Brasil, por exemplo, como aconteceu com relação ao Nordeste durante as eleições. Hoje a gente vê um processo de amadurecimento desses movimentos sociais também, que buscam um diálogo mais direto com os governos, com o Estado, né, diretamente. A gente vive uma conjuntura aí com a eleição, né, da Dilma e com essa escalada dos ministérios aí que ela é bem, de certa forma, problemática, mas que com uma sociedade organizada e com os movimentos conseguindo pautar em pontos específicos, né, como o Ministério da Cultura, como o Ministério da Comunicação, que já tem sinalizado para um diálogo com esses movimentos, de conseguir amadurecer as propostas e trazer para o Brasil uma série de construções que vão para além de manifestações nas ruas. É claro que as manifestações elas são fundamentais, elas são necessárias, mas eu acho que agora a gente precisa de um movimento de construção e articulação dessas propostas para que elas se tornem viáveis. Se é a regulamentação da comunicação, como que se dá isso? Como que se criam fóruns para ouvir a sociedade civil e tirar metas e encaminhamentos que consigam de fato quebrar esse monopólio oligopólio que a gente vive com as concessões públicas que funcionam quase como capitanias hereditárias, né, ficando na mão apenas de 7, 8, 9, 10 famílias no máximo, né, concessões que deveriam ser de um serviço público de fato para todos. Né, na parte da cultura também, qual que é a incidência que se tem nas outras áreas, né, dos movimentos de esquerda, nos direitos humanos, na juventude, nos movimentos de periferia, né, no movimento negro, feminista, na própria comunicação.
Então eu acho que é um momento de amadurecimento e de construção de propostas e de pressão política constante, né, para tentar romper um pouco essa barreira do ódio e para que a gente consiga ter o Brasil com uma representação de identidade e de imaginário múltiplo como ela é.